Olá pessoal, tudo bem? Henrique aqui com vocês mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional. Depois de um certo tempo de pausa, sem postar vídeo, sem postar conteúdo, aqui estamos nós de volta. Como você já pôde perceber, nós estamos em um novo formato de animação e que será usado a partir desse vídeo em diante. Acredito que dessa forma eu vou conseguir postar mais conteúdo por semana, mais vídeos. E vai ser de uma forma um pouco mais descontraída, uma forma direta, não vai ter tantas edições. E vamos à nossa primeira aula. Primeira aula nós vamos falar, aula 7, nós vamos falar sobre os direitos fundamentais. E 5 são os tópicos em que nós vamos abordar durante essa aula. Primeiro, nós vamos ver a definição. O que são os direitos fundamentais? Depois, as gerações de direito. Depois, as características dos direitos fundamentais, os limites. E, por fim, nós vamos falar sobre a eficácia horizontal. Vamos ao nosso primeiro tópico? O que são os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são o direito da pessoa humana, que foram consagrados em um determinado momento histórico. Além disso, os direitos fundamentais são bens protegidos constitucionalmente e positivados dentro de um ordenamento jurídico. E nós estamos falando sobre direitos fundamentais e um outro tópico, que é o próximo mapa, um outro assunto dentro dos direitos fundamentais são as garantias. As garantias fundamentais nada mais são do que instrumentos criados para proteger esses bens, esses direitos. Lembrando que garantias também são direitos. Ficou claro, pessoal? Esse próximo tópico nós vamos falar sobre as gerações dos direitos. Lembrando que cada geração possui o seu valor fonte. A primeira é a liberdade, a segunda geração é a igualdade e a terceira é a fraternidade. A primeira geração, cujo valor fonte é a liberdade, são os direitos que buscam restringir a ação do Estado na vida do indivíduo. Eu coloquei até aqui, não intrometer. Para quê? Para você guardar o seguinte: o Estado ele não deve intrometer. Tem até um conceito que chama liberdade, vou colocar aqui, L menos, liberdade negativa, que é você não sofrer uma atuação, você não sofrer algo do Estado. E os direitos ligados a essa primeira geração são o quê? Os direitos civis e os direitos políticos. A segunda geração, valor-fonte, a igualdade, já é o contrário. Aqui o Estado ele deve atuar. Aqui chamamos de liberdades positivas. E os direitos ligados à liberdade positiva são os direitos sociais, culturais e econômicos. A terceira geração, o valor-fonte é a fraternidade, que está ligado aos direitos difusos, direitos coletivos. Nós temos até um mnemônico para ajudar. Eu fiz um mapa, o próximo mapa, para ajudar você a guardar isso. E o mnemônico é esse. PC, desenho o computador aqui, ESC, que é a teclinha lá do computador, e o CD. PC, ESC, CD. O que seria isso? Os direitos. PC, primeira geração, né? PC, político e civil. Segunda geração, ESC, econômico, social e cultural. Terceira, qual que era? Coletivo e difuso. A gente está acostumado mais a falar difuso coletivo, mas eu falo o contrário, CD, só para você guardar. E os valores fontes, você pode colocar aqui, Coloquei uma bandeira da Revolução Francesa, para você lembrar da Revolução Francesa. E qual que era o tema, qual que era o lema, na verdade, da Revolução Francesa? Era liberdade, igualdade e fraternidade. Você pode guardar dessa forma. Nós temos ainda outras 2 gerações. Lembrando que aquelas 3 primeiras são as que mais caem em prova. Essas aqui caem bem pouco. Mas nós não vamos deixar de falar. Que é a quarta e a quinta geração. A quarta geração
é aquela em que os direitos eles são relacionados à globalização. Seriam eles o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Outro conceito também conhecido para a quarta geração é o do Norberto. Esse primeiro aqui, ó, que eu falei, Paulo Bonavides, foi ele que falava a respeito dessa quarta geração. E falando também a respeito da quarta geração, Norberto, que ele fala sobre um termo chamado engenharia genética, que também está ligado à quarta geração. A quinta geração é a mais fácil de todas, direito à paz. Só guardar isso está ótimo. No próximo tópico agora nós vamos falar sobre as características dos direitos fundamentais. E tá aí. E esse mapa eu dividi em dois, fiz 2 mapas para poder falar sobre as características dos direitos fundamentais. Até porque são 11, e aqui eu comecei nesse primeiro mapa, temos 8, depois temos as outras 3 no próximo mapa. A primeira característica é a universalidade. Você acompanha comigo de cima aqui, da esquerda para a direita. É a universalidade. O que é isso? É que os direitos fundamentais, eles são comuns a todos. Por isso, universalidade. Mas, eu coloquei esse mas, porque é o seguinte, às vezes o direito ele não vai alcançar a todos. Vou te dar um exemplo. Direito do trabalhador rural, dos trabalhadores rurais. Aí você trabalha em um banco no centro do Rio de Janeiro. Pergunta, você é um trabalhador rural? Claro que não, né? Mas é o seguinte, é um núcleo, assim como nas outras aulas, né, falamos sobre o núcleo. É um núcleo dos direitos fundamentais. Aí sim, alcança a todos. Mas na sua característica é o quê? São universais. Ou seja, comum a todos. Guarda isso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a relatividade, aí você vai entender até melhor. Espera só um pouquinho. Outra característica é a historicidade. Historicidade. Por quê? Os direitos fundamentais, eles fazem parte de um processo histórico de afirmação. Então ele veio tendo mudanças, ele veio mudando ao longo do tempo. E essa é uma das características. Outra característica é a indivisibilidade. Por quê? Ele faz parte de um sistema harmônico. Os direitos fundamentais é um sistema harmônico. E você não vai interpretá-lo de forma isolada. Você não vai pegar um direito e interpretar de forma isolada. Então, ele é indivisível. Outra característica é a inalienabilidade. Tem até um alienzinho aqui, ó, um alienígena aqui desenhado para você poder guardar melhor. O que seria? Os direitos fundamentais, eles são intransferíveis e inegociáveis. Eles não têm essa natureza. Coloquei aqui, ó, e eles não podem, tem uma bola aqui, abolir. Eles não podem ser abolidos. Guarda o seguinte, o nome desse ET, ó, INA, para você guardar, inalienabilidade. A palavra até difícil de falar, né? Outra característica é a imprescritibilidade. Que é o seguinte, essa característica é o seguinte, os direitos fundamentais, eles não prescrevem. O que significa isso? Eles não se perdem ao longo do tempo. Coloquei uma ampulheta aqui para relacionar o tempo. Outra característica é a irrenunciabilidade. Tem um político aqui, ó, passando a faixa. Ele não quer mais. Vou renunciar. A pessoa pode até deixar de exercer. Trazer um exemplo aqui do Big Brother, né? Big Brother, as pessoas estão, né, confinadas em uma casa e ali elas estão abrindo mão de vários direitos. Mas ela pode deixar de exercer. Mas uma característica é o que? É a irrenunciabilidade. Ela não pode renunciar. E agora, pessoal, esse é o principal de todos. Guarde muito bem esse. Tem 2 nomes até. A relatividade e a limitabilidade. Sem guardar essa frase. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Eles são relativos. Desenhei até uma carinha aqui com a língua para fora. Esse aqui é o Einstein.
Até a teoria aqui da relatividade dele aqui, ó. Por quê? Relativo. Esse é o principal. Os direitos fundamentais são relativos, eles não são absolutos. E por fim, nesse mapa aqui, nessa primeira parte, é a complementariedade, que é o seguinte: os direitos fundamentais, eles são um sistema único e que se complementam. Basicamente é isso que você tem que guardar. Complementam, é um sistema único. Coloquei o SUS aqui. E nós vamos para os outros mapas, para as outras características. E outra característica é a concorrência. Tá até difícil falar característica. Concorrência, que é o quê? Os direitos, eles são cumulativos. Não é, eu tenho esse direito aqui, esse aqui, tá, é esse ou esse. Não. Na verdade, eu tenho esse. Eu posso exercer vários direitos ao mesmo tempo. Outra característica, não tá saindo característica não, hein? É a efetividade. Que é o quê? É uma missão do poder público. É o poder público que vai gerar essa efetividade dos direitos fundamentais. E por último, a proibição do retrocesso. Como já disse, né? É uma evolução. É a evolução do direito. Ele vem evoluindo. São afirmações, são conquistas. Ele não pode voltar. Lembrando, não é simplesmente só voltar. É esquecer e suprimir. Ele não pode ser suprimido nem esquecido. E concluímos aqui esse tópico sobre as características dos direitos fundamentais. Agora nós vamos ver sobre as dimensões. As dimensões dos direitos fundamentais. E duas são as dimensões. A dimensão subjetiva e a dimensão objetiva. A subjetiva é aquela dimensão em que os direitos eles são exigíveis ao Estado. Lembra mais para trás? A primeira e a segunda geração, que é o quê? A abstenção e a atuação do Estado. São o quê? Exigíveis perante o próprio Estado. Então essa é a dimensão subjetiva. A dimensão objetiva, ela diz o seguinte: ela diz que os direitos fundamentais eles são vistos como uma carga, olha só, uma carga valorativa e que irradia por todo o ornamento jurídico. Ou seja, ela ajuda na composição jurídica, no pensamento, né? E outro tópico bem importante e interessante a estudar, no próximo mapa nós vamos falar sobre os limites dos direitos fundamentais. E quanto aos limites fundamentais, nós temos duas teorias: a teoria interna absoluta e a teoria externa relativa. Olha o Einsteinzinho aí de novo. A primeira, a teoria interna absoluta, é aquela que define os limites de forma interna. Coloquei até um rapazinho de terno aqui para você lembrar. Interna. E não há restrição. Há, na verdade, um contorno bem definido. E os limites, eles são imanentes e intrínsecos. Lembrando que nós temos um núcleo, lembra? Isso aqui a gente viu bastante nessa aula. Um núcleo inviolável, que independe do caso concreto. Agora, na teoria externa relativa, os limites são definidos por fatores externos que determinam o quê? Esse núcleo essencial e que não pode ser violado, igual ao outro, não é? Esse aqui pode ser violado também não. E que é determinado pela análise do caso concreto. Aqui não tem, né? Aqui tem. Aqui é determinado pela análise, vai depender da análise do caso concreto. Lembrando que ele não está expresso na Constituição. E temos por último, que é o próximo mapa, o limite dos limites. O que seria o limite dos limites? Aqui, limites dos limites, que é o seguinte: a lei
ela pode impor limites, restrições. Mas nós temos o seguinte, a teoria do limite dos limites, ela vem para proteger, opa, esbarrei aqui, ó. Voltando aqui, ela vem para proteger o quê? Esse núcleo essencial. O limite dos limites vem para proteger esse núcleo essencial. De quê? De ser violado. Coloquei aqui um violãozinho para você guardar. Violado por quê? Por algum limite imposto aqui, ó. Então, o limite dos limites, ele vem o quê? Olha só, eu coloquei aqui uma bandeirinha de impedimento, ele vem impedir a violação do núcleo, limitando, olha só, por isso que é limite dos limites, limitando os limites. Ficou claro, pessoal? E para terminar, nós vamos falar agora um pouco sobre a eficácia horizontal, que é o último mapa. Por último aqui, pessoal, o nosso último mapa de conteúdo, que é a eficácia horizontal. É um conceito, antes nós tínhamos um conceito chamado, ainda existe, né? Que era a eficácia, que era vertical, que é o seguinte, que era o Estado e o indivíduo. Agora nós temos o seguinte, a aplicação entre os particulares, entre os próprios indivíduos. É o conceito de eficácia horizontal. Horizontal é um indivíduo com o outro. É a aplicação entre eles, entre os particulares. E duas são as teorias. A indireta, imediata e a direta e imediata. Cabe destacar que no Brasil é a direta e imediata. E nós vamos ver isso, pessoal, na nossa próxima aula também. Acredito que nós vamos talvez aprofundar um pouquinho mais nisso. E é isso, pessoal. Nossa aula está chegando ao fim. E na próxima aula nós vamos entrar no artigo 5º. Nós falamos nessa aula sobre os direitos fundamentais. Próxima aula, artigo 5º. Eu espero que você tenha gostado da aula, desse novo formato. Esse novo formato vai ajudar para que tenha mais vídeos, para que não fique um vídeo por semana, que eu possa postar até mais. Eu espero que você tenha gostado. Comente aqui, deixe aqui embaixo nos comentários. Fala, gostei, não gostei. Dê uma opinião, uma sugestão, até mesmo para eu usar esse... Eu estou usando aqui um tablet, como eu já disse, para desenhar. Eu desenho aqui à mão e compartilho com vocês. Às vezes você tem uma sugestão, um aplicativo, uma forma de edição. Mas eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E nós vamos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu!